Você tem gastrite? Já teve gastrite? Aquela dor no estômago, aquela dor que queima, né, que causa bastante mal-estar? Bom, a gastrite, estima-se que 50% da população mundial vai ter gastrite em algum momento na vida. E no Brasil, os índices são bem altos mesmo, com pessoas diagnosticadas com gastrite. E por que será que a gastrite é uma doença que aparece tanto no ser humano, que está tão presente na vida das pessoas? O estômago, ele tem uma mucosa que protetora. E essa mucosa, ela é corroída pelo suco gástrico, ali que é produzido, pelos ácidos que são produzidos, e acaba machucando essa mucosa. Mas o que faz esse estômago aumentar essa produção a ponto de começar a corroer essa proteção? Então, a gastrite é um aumento da produção, como se você estivesse aumentando o seu processo digestivo de uma forma mais exacerbada. Então, seria como comer uma bala e digerir um elefante. Você está aumentando muito a atividade do estômago. E quando isso acontece, isso vai machucar a parede do estômago, gerando o sintoma, a doença, a gastrite. Mas por que será que isso acontece? Essa é uma pergunta que sempre gosto de trazer, porque todo sintoma, toda doença está contando uma história para a gente, é uma linguagem, e vale a gente olhar para isso e desvendar essa linguagem, essa história, o que isso está nos contando. Porque ali a gente vai descobrir causas que estão ocultas, que ao primeiro momento parece que é um problema físico, mas todo problema físico sempre tem uma causa oculta emocional envolvida. Então a gente explora esse processo. Então a psicossomática é uma abordagem que a gente traz para entender como que a gente manifesta, como a gente cria essa doença, esse sintoma, que é a gastrite, por exemplo. Então, qual é a história que está sendo contada? E o estômago, pessoal, ele tem uma característica, que é a característica principal, que é digerir. Digerir alguma coisa. E aí, como nós somos seres complexos, extremamente emocionais, extremamente com uma capacidade enorme de pensar, de criar, de se desenvolver, um córtex cerebral que produz muitas ideias, muitos pensamentos, né? Essa inteligência consciente que a gente começa a aumentar a complexidade e trazer essa questão da digestão para situações de vida. E aí, situações que causam contrariedade. Então, a contrariedade, eu me sinto contrariado, contrariada com uma questão. Tem uma questão que eu acho injusta, que eu acho que está sendo injusta, que ela não está equilibrada. Por exemplo, como divisões salariais, divisões de herança, né? Essas são questões que acabam afetando bastante. Situações de vida em que a gente entende que a gente se sente contrariados e sente que a situação é injusta. Elas afetam bastante o estômago, porque isso é uma situação indigesta. Eu não consigo digerir aquela situação. E se é algo que eu não consigo digerir, eu vou aumentar minha produção de substâncias para fazer aquela digestão. Então eu tenho que aumentar o fluxo, aumentar o nível para eu conseguir digerir alguma coisa. Algo que eu não estou digerindo. E aí isso pode ser uma das causas de começar a desenvolver a doença gastrite. Então, questões indigestas que soam muito como contrariedade, como injustas. Outras situações também, outro tipo de situação também que afeta bastante o estômago, são as situações de disputas de território. Eu tenho que lutar pelo meu território. Então, essa sensação que eu tenho que o tempo todo estar disputando com algo, por exemplo, no trabalho. Então, eu luto pelo meu território, pela minha posição, para mostrar para o meu chefe, que é o meu par, por exemplo, que trabalha comigo, ou pessoas que eu sinto que estão querendo disputar ou ter o meu lugar. Então, isso é uma disputa de território. Outra disputa de território é no relacionamento. A minha sensação de insegurança, de que eu tenho que manter aquele relacionamento, que eu sinto que a pessoa vai terminar comigo, a pessoa não vai querer mais ficar comigo, e aí eu tenho que lutar por aquele território, disputar aquele espaço. Então essas são situações também indigestas que podem afetar a região ali do estômago e fazer uma hiperatividade do nosso organismo, né, desse estômago. Esse estômago fica hiperativo.
E aí, hiperativo, ele machuca a mucosa fica inflamada, machucada, e a gastrite fica ali constante. Então, é muito importante que a gente olhe para essas questões. Então, vê se você se identifica, se você tem a gastrite ou dores de estômago, pode ser a dor de estômago também, não precisa chegar no nível de um diagnóstico de gastrite, mas se você tem a dor de estômago, então olha para isso, né? Comece a olhar para situações da sua vida que talvez você esteja passando e que está sendo indigesta, está sendo situações que eu tenho que disputar um território, no sentido de indigesto mesmo, de estar contrariado, de não aceitar aquele processo que está acontecendo. Então é muito importante olhar para questões como essas e buscar ajuda. Então, se você já tem por anos, faz tempo que você tem dor de estômago, gastrite, não acha isso normal, busque ajuda, ache a causa do processo, porque se enquanto não resolver, enquanto você não conseguir tratar a causa, esse sintoma não desaparece. Ele pode melhorar por tempos, mas vai ser um sintoma que vai e volta, e cada vez isso vai piorando, e aí vai ficando cada vez pior e entrando patologias mais graves, podendo gerar uma úlcera, por exemplo, uma úlcera estomacal, já é uma doença, uma patologia já bem mais grave. Então, olhem para isso, pesquisem, busquem a história, porque na história do sintoma, o sintoma sempre tem uma história, a doença tem uma história para contar, e nessa história você vai encontrar, provavelmente, se você não encontrar a causa, você vai encontrar pelo menos grandes questões ali que vão ajudar muito a tratar e a curar esse processo, tá bom? Então, é isso, pessoal, eu queria deixar essa informação da questão da gastrite. Então, se você se identifica, procura ajuda.